Bom dia. O Fórum Amazônia Mais 21, conectando iniciativas para o desenvolvimento sustentável, é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, da Prefeitura de Porto Velho, através da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, com a correalização da Confederação Nacional da Indústria e do IEL. Estão comigo no estúdio da CNI, Fernando Schwank, secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Petros Emílio Abib atuou pelo INCRA em vários estados e cidades da região amazônica. E online estão Luiz Antônio Naban Garcia, secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bastian Felipe Reidon, professor licenciado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, atuando no Cadaster, órgão de cadastro de terras da Holanda. E André Lima, coordenador do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Cumprimentando todos que nos acompanham pelo nosso site amazonia21.org e pelos canais da CNI no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre outras plataformas de comunicação. É uma grande satisfação darmos sequência às nossas atividades com mais um encontro virtual do Fórum Mundial Amazônia Mais 21, que vem se consolidando como a principal plataforma de convergência de iniciativas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, integrando governos, academia, setor produtivo, instituições de fomento e sociedade civil organizada. O Amazônia Mais 21 surgiu da necessidade conjunta de encontrarmos caminhos para a geração de riquezas e renda para a população que vive na Amazônia, com proteção plena ao bioma, por meio de debates qualificados. Mais de 24 milhões de pessoas vivem na Amazônia, somente no lado brasileiro, onde existem gargalos de infraestrutura básica, logística e conectividade. Há a necessidade de políticas públicas adequadas para enfrentar esses desafios, considerando as características da região, segurança jurídica, educação, entre outras demandas, que têm impedido o desenvolvimento socioeconômico da região. Neste encontro, pela manhã, trataremos especificamente das questões agrárias, no que tange à regularização fundiária, e na parte da tarde os diálogos ocorrerão com especialistas sobre infraestrutura. Agronegócios e a geração de riquezas, regularização fundiária e projetos para a conservação da Amazônia é o primeiro painel. Infraestrutura e o desenvolvimento sustentável da Amazônia, investimentos e reflexões sobre o futuro, o segundo painel. Procuramos trazer para este encontro os mais qualificados nomes para dialogarmos sobre importantes temas, com a expectativa de que realmente possamos encontrar oportunidades e novos caminhos para o desenvolvimento sustentável da região. O Amazônia Mais 21, uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, Prefeitura Municipal de Porto Velho e Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, tendo a Confederação Nacional da Indústria e o Instituto Evaldo Lodge como co-realizadores. Patrocinam o Fórum o Governo do Estado de Rondônia, a Energia Sustentável do Brasil, concessionária da usina hidrelétrica de Jirau, Energisa, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI e SEBRAE. Teremos ainda mais um encontro no próximo dia 14 de outubro, onde trataremos de questões ligadas à cultura e às cidades, antecedendo o Fórum Mundial Amazônia Mais 21, que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de novembro, totalmente virtual e gratuito. Façam parte desta iniciativa e venham dialogar conosco. Agronegócios e a geração de riquezas, regularização fundiária e projetos para a conservação da Amazônia. O Brasil é um dos principais players mundiais quando o assunto é agronegócios. Nas últimas décadas, com muitos investimentos em ciência e tecnologia, o país passou a liderar mercados em vários setores, com uma produtividade crescente e muita competência. Podemos afirmar a grande relevância do Brasil no cenário mundial quando o assunto é segurança alimentar e os estados da Amazônia Legal possuem um papel muito importante nesse contexto. Ressaltamos também os grandes investimentos em tecnologia pelo setor produtivo e o apoio de instituições de pesquisa de excelência, como a Embrapa, dos governos estaduais e da sociedade civil organizada. Atualmente,
a pressão internacional sobre questões ligadas à floresta amazônica, como o desmatamento ilegal e as queimadas, tem colocado em xeque a imagem do agronegócio brasileiro. Faz-se necessário racionalizar esse debate com clareza e assertividade, lançando mão de comprovações científicas e de todo o conhecimento já produzido sobre a região, de forma que a sociedade possa se beneficiar dos recursos lá existentes de forma sustentável. Tema do primeiro painel do dia, a regularização fundiária é um dos principais desafios a serem enfrentados na região amazônica. Para isso, passo a palavra ao gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria e moderador deste painel, Davi Bontempo. Muito bom dia a todos. É um prazer poder moderar esse painel tão importante para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. É um prazer poder debater junto com esses especialistas que vão fazer parte aqui do nosso painel. E, primeiramente, agradeceria a todos pela presença, pela audiência e poder estar aqui debatendo esse tema tão importante para o Brasil. Inicialmente, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, porque quando se fala de desenvolvimento da Amazônia, a gente precisa pensar sempre nos três principais pilares, o sustentável, o econômico e também o social. Mas muito se fala na parte de concessões florestais, muito se fala da parte de planejamento territorial, muito focado no zoneamento ecológico econômico, muito se fala na parte do próprio saneamento básico, o qual a região norte tem indicadores muito ruins quando se compara ao resto do país e outros países do mundo. Então, como que a regularização fundiária entraria como um pilar para o desenvolvimento sustentável dessa região? Então, é nesse sentido que esse painel vai debater esse assunto de uma forma muito técnica, muito qualificada, sem ideologia, para que a gente possa ter, de fato, informações para a tomada de decisão. Primeiro, agradeceria aí a presença de todos aqui presentes, tanto presencialmente como à distância. E gostaria aí de passar e fazer uma rodada de considerações iniciais, começando aí pelo nosso amigo Fernando. Fernando, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Em nome do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quero cumprimentar a todos os participantes, especialmente meu colega, Naban Garcia, que está lá na Secretaria, que vai tratar especificamente deste tema da regularização fundiária. Mas eu já posso adiantar que, para o Ministério da Agricultura, não existe a agropecuária sem que ela seja sustentável. Nós, este ano, em janeiro, com a presença da ministra Tereza Cristina e outros 82 ministros de Estado da Agricultura em Berlim, na Alemanha, lançamos um documento que é intitulado As Diretrizes da Sustentabilidade da Agropecuária Brasileira. Desde o início desta gestão, nós temos trabalhado norteados pela sustentabilidade ambiental, social e econômica, e temos a convicção que a agropecuária brasileira ela é, se não a mais, uma das mais sustentáveis do mundo. Temos desafios, obviamente que temos, e a questão da Amazônia ela é uma delas. Mas a agropecuária brasileira tem dado exemplo em muitas das suas cadeias produtivas nos âmbitos da sustentabilidade nesses três aspectos. Pouco posteriormente, falarei um pouco dos programas da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo para o desenvolvimento sustentável, geração de renda, especificamente nesta região do país, na Amazônia, mas nós também estamos preocupados com todos os biomas brasileiros, mas obviamente que a Amazônia, por ser o nosso maior bioma e obviamente com maior potencial de geração de produtos, de agregação de valor, de manter os ribeirinhos, os quilombolas, os agricultores familiares,
populares, né, os próprios indígenas no campo, a possibilidade da agregação de valor de produtos que são extremamente caros, para a cosmética, para a medicina, para a nossa alimentação, e que nós não temos dúvida nenhuma, né, que é um fator imprescindível e importante de agregação de valor dos produtos desta região. Então, na verdade, as minhas considerações iniciais são essas. Muito obrigado pela presença, parabenizo a CNI e o IEL, né, por este debate, e nós temos a convicção como Ministério da Agricultura que a convergência das ações da indústria, da agropecuária, dos serviços, ela é importante para a construção de um plano de desenvolvimento sustentável de médio e de longo prazo para esta belíssima e rica região do nosso país. Obrigado, Fernando. Passo a palavra agora para o secretário Naban Garcia, para considerações iniciais. Secretário, por favor. Bom, muito bom dia a todos. Bom dia ao meu colega Fernando Schwenk, Secretaria de Agricultura Familiar, ao amigo professor Bastian, a qual nós tivemos a honra e o prazer de estar com ele, a sua equipe da Cadaster, lá na Holanda. Muito obrigado, professor Bastian, pela recepção que nós tivemos aí, e pela aula, pelo aprendizado. Cumprimentar o participante, o André Lima, e os demais componentes aí desse debate, enaltecer a iniciativa da Federação da Indústria de Rondônia e a CNI. Enfim, estamos aqui para debater o que é melhor para o Brasil. Essa, entendo que é o nosso objetivo principal. Debater e trazer soluções para o Brasil, defender o Brasil acima de tudo. Secretário, passa a palavra agora para o Reidon. Professor Reidon, por favor, considerações iniciais. Bom dia a todos aí. Também quero agradecer ao convite, que muito me honra. Agradecer também as palavras elogiosas aí do Naban, do meu amigo Naban. E dizer que eu estou aqui nesse momento porque eu estou convencido que nós temos bastante para aprender no mundo, em outras experiências internacionais, para a gente poder levar para o Brasil e resolver os problemas do Brasil. Eu quero dizer que, provavelmente, do meu ponto de vista, né, o passo decisivo que a gente tem que dar para alcançar o desenvolvimento sustentável no Brasil é, efetivamente, ter uma efetiva governança de terras no país. Mais para frente eu vou falar um pouco mais disso, mas é a gente ter um bom cadastro de imóveis, é a gente ter um mapeamento, é a gente ter esse cadastro mapeado, integrado com os registros, né? E outros países também têm enfrentado esse mesmo desafio que o Brasil tem enfrentado, com resultados bastante interessantes. Então, a gente tem todas as condições, temos as condições técnicas para alcançar isso. Acho que o que precisa é um pouco de vontade política, articulação e um pouco menos de, como é que vamos dizer assim, todo mundo quer ser o pai da criança, né? A criança vai nascer de todos. E é só um trabalho de união que a gente vai conseguir. E eu acho que não é difícil, nós estamos perto disso. Então, eu gostaria de, com essas palavras, dar início à minha fala. Obrigado, professor Reidon. Passa agora a palavra para o Dr. Petros. Dr. Petros, por favor, considerações iniciais. Bom dia a todos. Eu vejo esse momento muito importante para o nosso país, essa discussão da Amazônia, sobre a Amazônia, porque muito do que ficar entendido, muito do que ficar aprovado aqui, com certeza pode ser projetado e aplicado em todo o nosso país, principalmente no que diz a questão da regularização fundiária. Então, eu acredito que daqui em diante, esse tema, quando vier, nós vamos aprofundar sobre ele. Obrigado. Muito obrigado, doutor Petros. Passa a palavra agora para o André Lima. André Lima, por favor, considerações iniciais. Meus amigos,
e amigas, bom dia a todos. Quero agradecer a Fiero e a CNI pelo convite. Trabalho há 25 anos com a área de gestão, política e direitos socioambientais e falo aqui hoje não só como representante do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que tem também uma dedicação a esse debate sobre ordenamento territorial, gestão territorial, mas também trago um pouco da minha experiência como ex-secretário do Meio Ambiente aqui do Distrito Federal, porque, por incrível que pareça, a menos de 10 quilômetros do Palácio do Planalto, a gente vive os mesmos dilemas relativos à questão da insegurança jurídica em relação a terras, a grilagem de terras, né, as demandas de agricultores familiares, ao combate ao crime organizado associado à questão da terra, e tudo isso, na verdade, milita contra o que a gente quer, o que todos nós queremos, que é a segurança jurídica e o sucesso da nossa atividade econômica para o bem do Brasil, e isso não só na Amazônia, né? São Paulo vive o mesmo dilema na região do Vale do Ribeira, quase metade do Distrito Federal hoje ainda está sendo disputado a palmo, cada palmo de terra, e a Amazônia não é diferente, né? Só é um pouco mais desafiador, né? Dada a necessidade de muito mais recurso do ponto de vista de programas para dar conta do recado. Mas os desafios são os mesmos. Então, eu trago também um pouco dessa experiência e na minha curta vida acadêmica, como mestre aqui pela Universidade de Brasília, tive a oportunidade de estudar a fundo também o zoneamento ecológico econômico como uma figura de esforço de buscar consensos e convergências para colocar em prática o que a gente vem falando nos discursos, que é o tal do desenvolvimento sustentável, né? Na prática, a teoria é outra. Não é juntar meio ambiente e desenvolvimento, é fazer desenvolvimento com respeito ao meio ambiente e sustentabilidade, e é proteger o meio ambiente, desenvolvendo as regiões. Esse é o nosso grande desafio. Eu estou à disposição de conversar com os senhores aqui hoje a respeito disso. Trouxe uma pequena apresentação e aí, no momento que for oportuno, quero pedir licença para poder fazer essa explanação para os senhores. Grato pelo convite. Ok, obrigado, André. E tenho certeza que vai ser um debate bastante intenso, porque as opiniões aqui são bastante interessantes quando a gente fala de regularização fundiária. E, para começar, gostaria de fazer já uma pergunta geral. Por que se fala tanto em regularização fundiária? Qual que seria aí o impacto em termos econômicos, sociais e também ambientais para a região? Gostaria de começar aí com o professor Raidon, por favor. Bom, a regularização é um braço importante da administração fundiária, né, da governança de terras. Eu também tenho uma apresentação onde isso fica talvez um pouco mais claro, mas assim, nós temos no Brasil, tem os números lá, não me lembro de cabeça, mas se eu não me engano é algo como 200 milhões de hectares que nós não sabemos quem é dono, né, de terras no Brasil. Isso é um cálculo que nós fizemos há um tempo atrás, foi publicado na Land Use Policy. Isso sem contar as pessoas que só têm o CAR e que deve dar mais uns 50 milhões de hectares, né, que também, vamos dizer assim, se só tem o CAR, não tem CIGEF, é porque também ou não registraram ou alguma coisa. Então, a gente está falando aí de quase um quarto do Brasil que não tem, a gente não sabe exatamente quem é o dono. Uma boa parte disso é terra devoluta federal, né, que o Terra Legal tentou resolver. Uma boa parte disso são terras públicas estaduais, né? Então, isso precisa ser equacionado, né? O CIGEF alcançou mais ou menos 80% do território, né? Então, bate mais ou menos com isso daí. Então, isso a gente precisa saber quem é dono do quê no país, né? O que é de quem, aonde. E tem que estar tudo mapeado. Então, esse é o X da questão. Agora, para isso não é simples, né? Porque nós temos várias delegações aí em termos de terras públicas, né? Nós temos o INCRA, uma certa responsabilidade, o Terra Legal, das terras públicas que já são glebas, né? Que já foram, então, já estão dentro do patrimônio da União.
Agora, nós temos outras terras, né, dos institutos de terras estaduais que nem eles sabem. A gente fez uma pesquisa recentemente, os institutos de terras estaduais não têm noção de quantos títulos eles concederam, aonde, quando, alguns mais, outros menos, mas é algo bastante simplificado. Além disso, tem o próprio SPU, que daí é responsável por todas as terras nas beiras de rios e outras terras. Então, assim, isso eu estou falando só do ponto de vista, vamos dizer, de terras públicas. Depois temos as terras assim ditas privadas, que são posses que também precisam ser regularizadas. Então, assim, a regularização não é algo só para o privado, né, que eu acho que é super importante. Essas leis que estavam aí tramitando, mas a 13467 já em grande medida de 2017 deu alguns caminhos para como resolver essas terras privadas. Mas as terras públicas não caminham muito, né? Desde que o Terra Legal mais ou menos diminuiu a sua ação, está parado. Tem alguns estados que estão trabalhando, eu sei que o Mato Grosso está trabalhando, o Pará tem feito um esforço, e a gente sabe de mais alguma coisa em alguns outros estados das terras públicas estaduais. Então, é um grande desafio, sem sombra de dúvidas, né? E eu tenho trabalhado muito na direção, junto com o cadastro aqui na Holanda, de achar métodos mais simples de georreferenciar, de introduzir as informações para constituir um cadastro, né, de imóveis. E aí tem toda a parte ainda do registro, né? Então, mas é fundamental. Esse é um passo decisivo, mas não é com isso não se termina, não. Isso é um começo. Ok, professor. Com certeza temos aí um longo caminho a trilhar, né? Destaco aqui alguns problemas relativos ao que o senhor destacou em termos de governança, problemas relativos a cadastro, registro, enfim. Acho que você vai cobrir bem aí ao longo do nosso debate, né, de forma mais específica, informando qual que seria aí o detalhe desse tipo de barreira. Gostaria de passar a palavra agora para o secretário Naban Garcia, né, para suas considerações. Por que a regularização fundiária é tão importante para o desenvolvimento da Amazônia? Olha, o princípio de tudo, seguindo o exemplo dos países da Europa e depois dos novos continentes aí, no caso dos Estados Unidos, a própria Austrália, quando começou a colonização, aquela família que chegava no imóvel, a primeira coisa que ela obtinha do governo era o título de propriedade. Porque ninguém, em sã consciência, pode ter essa segurança jurídica, segurança social, segurança econômica, se ela não tiver o título de propriedade. O título de propriedade, aliás, é a base de qualquer democracia. Propriedade. E aqui no Brasil, o que nós herdamos aí é uma verdadeira confusão agrária, confusão fundiária. Pessoas, eu vi, exemplo que nós recebemos aqui, famílias mais de 100 anos lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, há mais de 100 anos até hoje sem título de propriedade, numa fragilidade. E essa fragilidade é o que todo mundo aqui acho que concorda. Gera essa insegurança jurídica, por sua vez, a insegurança jurídica gera insegurança econômica, insegurança social. Então, a nossa missão, sem distinção, de acordo com o que a Constituição estabelece, a Constituição Federal estabelece que todos têm o direito de regularização fundiária até 2.500 hectares. Então, para nós, não deve haver essa distinção, olha, regulariza só a agricultura familiar. Não. A Constituição Federal estabelece que todos têm o direito de ter a sua propriedade, seu imóvel, regularizado até 2.500 hectares em terras da União. Então, nós temos que trabalhar em cima de uma legislação que regularize até os 2.500 hectares. Falar, olha, vamos regularizar só a agricultura familiar? É importante, mas nós temos que regularizar todos. Isso eu concordo plenamente com o que sempre pensou o nosso ex-ministro, ex-deputado federal, Aldo Rebelo, que, aliás, foi o relator do Código Florestal Brasileiro. O que cria um pouco de expectativa para a gente, e até, às vezes, de um certo negativismo, é que eu, já com meus quase 63 anos, e vi quando começou o debate do Código para mudar o Código Florestal Brasileiro,
e nós tínhamos um código de 1965, totalmente contaminado por medidas provisórias, por resoluções, portarias, etc. Isso começou na década de 80, 86, quando o presidente Sarney assumiu o governo, começou o debate para se fazer um novo Código Florestal. E nós fomos ter um Código Florestal só em 2011. Ou seja, mais de 25 anos para se ter de debates, centenas de audiências públicas para fazer um Código Florestal. Não precisava todo esse tempo. E agora nós ficamos aí, assumimos o governo em janeiro de 2019, então logo assumimos, já começamos a debater entre técnicos do MAPA, da AGU, enfim, de todas as instituições de governo, ouvindo autoridades que conhecem do assunto, para fazermos uma lei de regularização fundiária. Estivemos, inclusive, na Holanda, onde o professor Basser Reydon nos recebeu lá, e nós ficamos encantados, impressionados com o que significa essa instituição dos Países Baixos, a Cadastre, que atua no mundo inteiro, porque a Cadastre ela faz aquele processo técnico e depois ela faz também o principal, que é o registro de imóveis. Porque o que o governo emite lá é uma espécie de título de propriedade, mas o que vale perante a nossa Constituição para ser efetivamente exercer o domínio da propriedade é o registro no cartório de imóveis. E isso, a Cadastre faz tudo. É uma coisa... Eu quero aqui parabenizar a empresa Cadastre, aqui na pessoa do professor Basser, que é uma coisa espetacular, que tem que ser seguida pelo mundo, e o governo brasileiro, inclusive, estuda a possibilidade de que, quando nós tivermos a nossa legislação em vigor, uma legislação que alcance até esses 2.500 hectares, como manda a Constituição, nós até podemos estudar, já estamos estudando a possibilidade de contratarmos a Cadastre para assessorar aqui no Brasil. É uma possibilidade, porque nós temos que seguir o exemplo do que deu certo, do que está dando certo. Então, nos Estados Unidos, deu certo como? Regularizando aquelas pessoas, aquelas famílias que chegavam com a primeira coisa, o título de propriedade. Tá? E em outros países também. Então, no Brasil não pode ser diferente. E nós precisamos promover uma regularização fundiária, porque sem regularização fundiária nós não temos a grandeza que o país tem, esse potencial efetivo para exercer. O Brasil tem um potencial extraordinário. Nós temos essa pujança na produção de grãos. O Brasil praticamente é campeão em tudo que se produz de grãos, soja, milho, café e etc., em apenas 7,5% do território brasileiro. Imaginem quando nós tivermos todo o território brasileiro regularizado, sem esse passivo que nos envergonha, aliás, envergonha a todos, aí sim nós vamos ter um avanço até surpreendente na questão de desenvolvimento do nosso potencial para desenvolver. Aliás, falando em regularização fundiária, o que se diz hoje, a gente liga a televisão cedo, liga no almoço, liga à noite, liga de madrugada, são os incêndios no Brasil. Incêndios na Amazônia Legal, compõe os 9 estados, incêndio no Pantanal, do Mato Grosso, enfim, os incêndios no Brasil é um tema que domina. Grande parte desses incêndios não são criminosos. Grande parte não são criminosos. São resultado de uma seca prolongada de praticamente 6 meses. Eu falo isso porque conheço o norte do Brasil, conheço os estados da Amazônia há mais de 40 anos, ou seja, há 45 anos. Nós estamos lá desde 1975, quando a gente chegou lá, com a botina no pé, enfrentando todas as dificuldades. E ali não tinha absolutamente nada. Ali não tinha estrada, não tinha cidade, não tinha produção de nada. Só tinha mato, floresta, malária, febre do tifo. Era só isso que a gente encontrava. Hoje, a pujança do Brasil se deve, fundamentalmente, à produção da Amazônia. Lembrando que o estado de Mato Grosso, hoje, que é a grande fronteira agrícola do Brasil, está na Amazônia Legal. Rondônia, Acre, Pará, Tocantins, parte do Maranhão,
Roraima, Amapá, todos estão na Amazônia. E a pujança brasileira vem da produção de grão, da produção de carne da Amazônia. Esses incêndios que acontecem, aqueles que realmente são incêndios criminosos, tá? O órgão fiscalizador, quando ele chega naquele imóvel, ele não encontra nem o CPF, nem o RG de quem está cometendo um ato ilegal. Por quê? Porque não está regularizado. E tem muita gente que não quer a regularização fundiária. Por quê? Porque assim vai promover não só o desmatamento ilegal, os incêndios, o incêndio ilegal, quando ele é colocado, o garimpo ilegal, bilhões que o Brasil perde com extração e comercialização ilegal de ouro, diamante e outros minérios. Então, nós precisamos fundamentalmente acabar com esse passivo. Nós temos que regularizar tudo. Esse é o projeto do governo. Agora, talvez até lá na frente a gente vá tentar mudar a nossa Constituição através de uma PEC, de uma emenda constitucional, porque nós temos que regularizar tudo. Concordo plenamente com o que diz o sábio professor Aldo Rebelo, ex-ministro Aldo Rebelo. Não tem essa história de regulariza só o pequenininho, regulariza só o agricultor familiar. Não, nós temos que regularizar tudo. A partir do momento que tudo está regularizado, aí sim nós vamos ter, inclusive, uma maneira de combater e de penalizar aquele cidadão que comete o crime ambiental e comete outros crimes, como eu já citei aqui. Então, regularização fundiária é primordial. Nós não podemos mais conviver com essa história de, olha, fulano, Bertrano é glireiro, ou ele é acampado, ou ele é assentado. Nós temos que dar o título de propriedade para, sim, dar mais dignidade àquelas pessoas que trabalham na terra. E aí, automaticamente, aqueles que vão cometer ilegalidades, que vão fazer grilagem, que vão fazer garimpo ilegal, que vão fazer extração, mineração de ouro, de diamante, seja lá de que for, de forma ilegal, esses sim vão ser penalizados, porque aí vai aparecer lá o CPF e o RG dele quando ele estiver regularizado. Então, essa é a nossa posição do governo federal, através da nossa ministra Tereza Cristina, do MAPA, do presidente da República, é regularizar, porque assim nós vamos ter condições de ter um mapa como nós vimos lá na Holanda. É uma coisa fantástica. O cadastro, ele consegue levantar não só a parte rural, como a parte urbana também. É uma coisa para nós seguirmos de exemplo. Ali, o sujeito, olha, a propriedade vai dizer quantos metros quadrados ela tem, qual é a atividade dela, o que ela está exercendo, aonde é que está a reserva legal, apesar que, lamentavelmente, lá na Europa a gente quase não vê isso, eles não têm reserva legal, eles não sabem o que é área de preservação permanente, saber até sabe, mas não tem. Mas nós temos condições de fazer isso aqui, a exemplo do que faz a Cadastro lá na Holanda. Ok, secretário. Tem o raio-x de uma propriedade. Ok, obrigado, secretário. Já a gente volta novamente com você para continuar a sua explanação. Gostaria também de deixar em perspectiva, né, eu acho que o senhor colocou muito bem algumas experiências internacionais e eu acho que o professor Redon pode contribuir muito trazendo aqui para o conhecimento de todos a experiência no caso holandês, mas eu gostaria de colocar também aqui na conversa o nosso secretário Fernando. Fernando, por favor, qual que é a sua visão de importância da regularização fundiária para o desenvolvimento regional da Amazônia? Bom, eu acho que dá para fazer até uma analogia, né? Eu não sei quantos milhões de carros nós temos no Brasil, mas se nós tivéssemos 100 milhões de carros, seria mais ou menos a mesma coisa que tirar a placa de 25 milhões, um quarto, como disse o professor Reidon. Então, vamos tirar a placa de 25 milhões de carro e vamos ver o que acontece. Não tem mais a possibilidade de multar, faz o que quer, fica fora, fica na ilegalidade. E isso acaba gerando um problema muito grande para o país, como disse o secretário Naban. Nós temos vivenciado inúmeros casos, né, da dificuldade que a regularização fundiária traz para o desenvolvimento das propriedades rurais. Por exemplo, a nossa secretaria tem trabalhado com 3 grandes eixos de atuação. Uma política de crédito, uma política de crédito eficiente para fazer o custeio e investimento desses agricultores, uma política de assistência técnica e uma política de comercialização basicamente focada nas cooperativas.
começando lá na política de crédito, a falta da regularização fundiária ela já traz a dificuldade ou até a impossibilidade do acesso ao crédito desses agricultores que não estão regularizados. E aí a cadeia toda vai se fechando, porque, na verdade, esse agricultor ele vai ficando na margem, né, da atividade produtiva do país. Quando nós tivermos isso de forma generalizada, regularizada, certamente nós vamos ter um aumento de produção, porque nós vamos ter as políticas públicas chegando a todos aqueles que efetivamente precisam. Então, esse é um discurso e uma prática que a ministra Tereza Cristina tem falado, que a regularização fundiária, o secretário Naban acabou de falar, é uma das prioridades dentro hoje do Ministério da Agricultura para que nós possamos trazer esses agricultores para a legalidade e, a partir daí, eles terem acesso às políticas públicas de desenvolvimento. Nós, neste último Plano Safra, fizemos um lançamento dentro do Programa Nacional da Agricultura Familiar, do PRONAF, de uma linha de crédito específica para a região amazônica, que se chama PRONAF Bioeconomia. Mas para que os agricultores possam ter acesso a esta linha de crédito, obviamente eles têm que estar regularizados, porque eles vão no sistema bancário para fazer a captação desse recurso. Então, a regularização fundiária está diretamente ligada ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento rural, enfim, a palavra que queira se dar. E para concluir, eu quero trazer aqui uma experiência que não é da Amazônia, mas que ela serve, o próprio Pessoa acabou comentando que aqui no Distrito Federal nós temos problemas graves. Eu há 2 meses atrás, estive fazendo uma visita às áreas atingidas pelo ciclone Bomba, lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e num município onde 400 propriedades haviam sido atingidas por esse ciclone, apenas 5 tinham seguro rural. E aí eu fui até, mas por que o pessoal não faz seguro? O que está acontecendo? Não, o problema aqui, Fernando, é que as propriedades não são regularizadas. Como elas não são regularizadas, os produtores não acessam crédito. Como eles não acessam ao crédito, eles não têm vinculado o seguro dentro do PRONAF, que é obrigatório. E, portanto, eles estão fora do seguro. Então, esse é um problema do país. Obviamente, a Amazônia, ela hoje está, vamos dizer assim, mais sendo tratada esse tema, e eu acho que isso é positivo, como disse o Dr. Petros, mas ele é um problema do país, e ele precisa ser encarado, trabalhado, para que a gente possa trazer esses produtores. Certamente, isso vai fazer um bem muito grande para a agropecuária nacional. Okay, obrigado, Fernando. Acho que a regularização fundiária foi colocada aqui de forma parcial. É claro que a gente ainda vai continuar com os debates aqui, mas da importância da regularização fundiária, principalmente para questões relativas a acesso e financiamento, né, acesso de crédito e financiamento, questões relativas a outras agendas, tais como a bioeconomia, né, enfim, a necessidade de um cadastro bem efetivo. Mas gostaria de ouvir um pouquinho do André também. André, na sua percepção, qual que seria a importância desse assunto para o desenvolvimento regional? Bom, amigos, eu vejo... Estou com o áudio ligado aqui, né? Esse desafio ele tem que ser olhado, na minha humilde visão, sobre pelo menos 3 aspectos, né? Acho que muito foi falado aí a respeito da nossa Constituição, a segurança jurídica que se pretende com essa ação, e eu estou plenamente de acordo, porque a nossa Constituição diz que o direito de propriedade é um direito fundamental, de todos, artigo 5º da Constituição. Né? Também no artigo que trata da política agrícola, agrária, fundiária, que inclusive está na ordem econômica e financeira, né, que fala do direito à propriedade, do princípio da propriedade como um princípio fundamental da ordem econômica. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui tem lastro no campo do direito. Agora, nós não podemos deixar de ver, como diz um ministro do Supremo, Eros Grau, ele diz: a Constituição não se lê em tiras, em pedaços. Tem que ler a Constituição. A Constituição fala da função social da propriedade. O elemento intrínseco do direito à propriedade é a sua função social, e a Constituição também fala, né, do uso adequado, apropriado, portanto, produtivo, e do respeito à preservação ao meio ambiente como elemento fundamental desse direito à propriedade. Então, acho que aí entra um elemento muito importante. Quando se diz que nós devemos regularizar tudo e depois buscar resolver os problemas ambientais,
eu vejo aí, com todo respeito, um problema, porque... E também um exemplo do carro, né? Quer dizer, de repente tirar 25 milhões de títulos de cadastro do carro. Se os carros forem públicos e forem tomados do poder público, a gente não tem necessariamente que regularizar os 25 milhões. Aí entra uma discussão de onde é que houve, né, onde é que houve a ocupação legítima, onde é que houve a ocupação de boa-fé, onde é que houve a ocupação com fim efetivamente produtivo, onde é que houve a ocupação com fim especulativo. Eu não estou aqui denunciando ninguém nem nada, mas a gente sabe que quando a gente generaliza para o bem e para o mal, isso não é um caminho razoável no campo da política pública. Pode ser, eventualmente, de interesses que não são necessariamente públicos, né? Eu vejo que a gente precisa olhar para isso. Então, eu falei, primeiro elemento, a questão constitucional do direito. Falo aqui, então, como advogado, milito há 25 anos, dou aula, né, inclusive a respeito de direito. O segundo elemento, que eu acho muito importante e a gente pouco discute, e esse fórum e esse seminário é o local adequado para fazer esse debate, é qual é o desenvolvimento que nós queremos. Onde nós queremos, porque a regularização fundiária, ela não é um fim em si mesmo, ela é um instrumento do modelo de desenvolvimento, né? Se a gente está falando em gerar produção, né, gerar segurança jurídica, gerar bem-estar, qualidade de vida, aumento de PIB, qual é o projeto de desenvolvimento? E, portanto, aí significa dizer regularizar, fazer a regularização fundiária onde? Eu acho que um debate onde a regularização fundiária ela é absolutamente necessária, onde ela se faz, por exemplo, o exemplo foi dado aí, os senhores deram um exemplo, Santa Catarina. Não faz nenhum sentido uma área consolidada não ter a solução fundiária. Então, são as várias Amazônias, o secretário Naban, que conhece bem, são várias Amazônias, não dá para a gente falar assim da Amazônia, né, como um local único. Tem as regiões consolidadas. Nas regiões consolidadas, onde tem gente há 100, 50, 20 anos ocupando, o Estado tem obrigação legal, jurídica, constitucional, moral, de fazer a regularização fundiária, né? Mas já não é o mesmo nas áreas sob pressão, onde, infelizmente, e não adianta a gente fechar o olho para isso, a ilegalidade é a regra, onde, infelizmente, o crime se esconde atrás do bom mocismo, ou seja, nas áreas sob pressão, se a gente vem com uma regra genérica de regularização, o que a gente está fazendo? Óbvio que nós estamos estimulando ainda mais ocupação irregular de terra. E nas áreas de florestas protegidas, nas áreas de florestas públicas, nas unidades de conservação, nas terras indígenas, nas áreas devolutas com um grau de prioridade para atividade, por exemplo, segurança nacional, nas áreas de fronteira, e por aí vai. São vários, né? E a própria lei do Terra Legal diz isso, né? Terra indígena não, unidade de conservação não, área militar não, né? Então, nessas áreas, não faz nem sentido em se falar, não é nem pequeno, médio e grande. Ou seja, o que me parece que está faltando nesse debate, pelo menos eu não tenho ouvido nas instâncias onde eu tenho participado, onde eu tenho debatido, e participei de muitos debates no Congresso Nacional a respeito da MP 910. Né? Não se discutiu ordenamento territorial, se discute uma proposta única, né? Vamos regularizar todo mundo acima de X e ponto. Onde? Eu acho que esse elemento da gestão inteligente e estratégica do território para o desenvolvimento econômico, social, sustentável, é fundamental. Então, eu sinto que qual é o projeto de desenvolvimento, e aqui a regularização fundiária vai servir, é um grande debate que não tenho visto, né, acontecer nos fóruns de debate. E, por fim, como eu disse, lidar com a realidade, porque uma coisa é o direito, outra coisa é o querer do ponto de vista de política pública, e um terceiro elemento é a realidade. E aí a gente tem que separar, né, o que é necessário, do que é possível, do que a gente pode discutir mais para frente. Eu acho que esse governo e os governos anteriores pecaram em atender o básico, o elementar. A lei autoriza a regularização fundiária da mais facilitada possível, com um georreferenciamento. Supremo, inclusive, decidiu isso também, com um georreferenciamento
por satélite para imóveis até 4 módulos fiscais. Isso significa entre 90% a 95% da demanda registrada no INCRA de regularização fundiária. Vamos atender a esses, né? Os demais, vamos discutir onde. Tem zoneamento, não tem? O zoneamento indica, a viabilidade não indica. E acho que o debate tem que ser mais qualificado nesse sentido. Por enquanto é isso, amigos. Eu tinha preparado uma apresentação, estou achando que não vai se encaixar, mas... acho que na sequência, André, a gente ainda vai fazer mais uma rodada. Aí, tanto você quanto o professor Redon farão aí a apresentação. E eu peço assim, licença, com respeito e tal, porque eu acho que assim, o bom debate, não necessariamente a gente precisa convergir com tudo. Então, aqui a minha divergência é respeitosa, mas é a minha opinião, eu tenho que apresentar. Claro. E faz parte também do modelo da Amazônia 21. Né? Essas divergências, convergências, né? Debate, discussões, acho que não tem lado certo nem errado. Acho que a ideia aqui é a gente ter um debate, sim, qualificado. Professor, Dr. Petros, sua visão, por favor, sobre a importância. Logo no início, eu havia dito que o que ficasse resolvido aqui, quem sabe, as sugestões, poderia ser aplicado em todo o território. O secretário, o senhor colocou muito bem, lá em Santa Catarina, outros colocaram, que é uma situação que aflige o Brasil inteiro, urbano e rural. Mas o foco aqui agora é a Amazônia. Então, para não perder esse foco, eu vou, então, discorrer um pouco a respeito da legislação que afeta a regularização fundiária, lá na Amazônia Legal. Primeiro, nós falamos muito aqui, o tempo todo, dos poceiros, das dificuldades de grilagem de terra, sempre se falou nisso. Mas é bom agora a gente olhar o seguinte: durante muitos anos, uma parte da Amazônia Legal ficou as propriedades devolutas, as terras devolutas, pertencendo à União. Isso foi revogado em 1986, 87, por aí. Mas estão legislando agora, nova legislação, esquecendo esse detalhe, que a revogação, quando aconteceu, ela deixou umas regras, algumas áreas fora, que continuava de segurança nacional. Resultado: a União ainda pensa que existe terras devolutas na faixa de fronteira que pertencem a ela. A Constituição já colocou uma pá de cal em cima dessa situação. A União hoje não tem mais nenhum palmo de terra devoluto na faixa de fronteira. Eu posso depois explicar isso com mais detalhe. A União, por conta de uma exceção, a uma regra, a um decreto, por exemplo, o decreto 1164, que diz que 100 quilômetros para cada lado da estrada pertenceria à União, as terras devolutas ali incluídas. Depois, esse decreto foi revogado, mas manteve uma determinadas regiões ainda de segurança nacional. Portanto, pertenceria à União as terras devolutas. Mas veio a Constituição de 1988, a atual Constituição, que já não diz mais nada. Isso tudo virou letra morta com a Constituição de 1988. Há um detalhe muito interessante, porque no passado dizia que a faixa de 150 quilômetros das fronteiras era indispensável à segurança nacional. A Constituição de 1988 diz que é fundamental a segurança nacional. Há uma diferença? Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa é a maneira mais simples que eu encontro para falar nesse momento. Resultado: esse fato está passando despercebido. Esse fato está passando despercebido. E o que ocorre? Lançaram uma lei em 2009, foi editado, uma lei 2009, 11.952, que estabelece regras
para a União, regras para regularizar a terra. Essa lei já nasceu praticamente inconstitucional, porque tem terras que diz que a União tem competência quando não mais tem competência. Eu posso depois entrar nesse detalhe. Mas o resultado até agora é que a União arrecadou, só no estado do Amazonas, cerca de uns 24 imóveis, áreas grandes, significativas, que pertencem ao estado do Amazonas. São terras ali esparramadas por todo o estado, que pertencem ao estado do Amazonas e foram arrecadadas e matriculadas em nome da União. São, se não me falha a memória, 4.240.000 hectares. Deve ter ocorrido caso semelhante em Roraima, no Mato Grosso, pode ter ocorrido em Rondônia. Então, nós estamos, primeiro, verificar aonde que existe, que pode atuar a União e aonde que deve atuar os estados. Bom, então, essa lei 11.952, ela foi depois alterada pela 13.465, que não melhorou nada. E, olha, e o absurdo que ela estabeleceu marcos temporais totalmente incabível, dizendo que só serão regularizadas ocupações que forem edificadas até uma determinada data. Isso não tem sustentação legal nenhuma, absolutamente nenhuma. Botaram marcos temporais aleatórios. Só até 2004, quem estava aqui até 2004, depois só até 2008, agora queriam aumentar para até 2017, pela medida provisória 910, que não foi convertida em lei. Essa medida provisória, que não foi convertida em lei, foi a melhor coisa que podia acontecer com a lei, não ser convertida, porque ela está carregada de falhas, que eu depois poderia entrar nesse detalhe. Mas vou chamar a atenção, que já foi anunciada aqui, a quantidade de casos pendentes de solução jurídica no que diz a regularização fundiária. Cerca de 75% das propriedades do Brasil como um todo, tituladas ou não, tem menos de 50 hectares. E nós temos um instituto colocado na Constituição do uso capião e que diz que ali não pode ser feito uso capião em cima de imóveis públicos. Ora, então todo mundo diz, não, terra devoluta é imóvel público. Terra pública é imóvel público. Logo, não há possibilidade. Mas, como foi dito aqui, muito bem colocado, citando a Eros Grau, que a Constituição não é feita em tiras. Exatamente, você tem que olhar o contexto. Esse contexto permite a gente chegar a uma conclusão clara, se extrai da Constituição, que terras devolutas e terras públicas não há uma dicção, não pode haver dicção normativa que diferencia uma coisa da outra, porque uma decorre da outra. Agora, e imóveis públicos? Via de regra, os imóveis públicos é aqueles que estão sob destinação pública. Uma praça, um prédio público, a sede de uma autarquia, é isso aí, de qualquer poder executivo, legislativo ou judiciário. Aqueles prédios, aqueles espaços são imóveis públicos. Eu vi a ministra, que colocou na sua exposição de motivo, buscando a aprovação da medida provisória 910, ela disse, dentro da exposição,
que já existe uma súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que os imóveis públicos não podem ser objeto de desapropriação. Sim, ela foi editada em 1963. De lá para cá, houve o Estatuto da Terra, houve uma emenda constitucional, aliás, anterior ao Estatuto da Terra, houve depois a própria Constituição de 1988, que diz que pode, que deve, mas não foi colocado. Então, note bem, a Constituição de regularização fundiária urbana e rural. Quantos milhões de pessoas que estão morando e são chamados de poceiros aqui no Brasil? Nas favelas, vamos chamar assim ainda, quase tudo, 99%, estão irregular, e que o uso capião poderia ser feito lá, no local, e nem precisa mais de ir na justiça. Você pode resolver tudo isso no cartório. É extrajudicial hoje, uso capião. Então, se nós estamos querendo resolver essa questão de regularização fundiária, nós podemos até municipalizar essa ação. Chegar aos municípios, senhor prefeito, senhores participantes, senhor sindicato, vamos regularizar aqui tudo. Quase tudo tem 90%, foi dito, tem menos de 50 hectares. Eu diria que isso é praticamente uma verdade mesmo. Nós temos os números, você extrai isso das estatísticas cadastrais do INCRA e do próprio IBGE quando faz o recenseamento. Vamos lá no cartório e vamos aí. É pública a terra? Não importa. É particular? Não importa. Tem 5 anos? Então pronto, sai o título. Eu acredito que nós podemos desenvolver melhor uma proposta, se levar isso em consideração, dar uma modificada e levar para substituir a medida provisória que não foi aprovada. Ok, muito obrigado, doutor Petros. Gostaria de chamar agora o Reidon, professor Reidon, e pegando um gancho aí do próprio André, o André citou a MP 910, isso foi iniciada uma discussão dentro do Congresso Nacional sobre terras públicas, enfim, e vários outros assuntos aí em relação a tamanho, como ele bem colocou. Mas queria saber do professor, há uma necessidade de um novo marco legal ou há uma necessidade de se melhorar a gestão? E com o que temos hoje, é possível fazer essa regularização fundiária? Me parece que o senhor teria uma apresentação, mas fique à vontade, se for o caso, por favor, solicitar, por favor. Tá ok. Eu acho que estamos caminhando assim, eu acho que tá bom aí. Se em algum momento eu tiver a oportunidade, eu gostaria de apresentar assim. Eu quero, vamos dizer, fazer minha um pouco as palavras também do André, porque efetivamente a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente está discutindo regularização. Eu não tenho dúvida do que o que existe de lei aí não vai regularizar tudo. Isso eu concordo com o Naban. Mas que vai regularizar o essencial, vai. Então, eu acho que de lei a gente está bem. Falta gestão, pelo menos eu não tenho acompanhado de perto esse último ano, mas me parece que... Mas não é gestão no sentido de ir a campo e medir e regularizar. Porque eu acho que isso... como bem disse o Petros, é possível usar a figura nos cartórios. É possível usar o uso capião administrativo. A gente fez isso. Quem quiser conhecer um caso, a gente fez em 4 meses, junto com o cadastro e outros, Unicamp, outros órgãos, a gente fez, regularizamos lá uma área pequena, 1.000 hectares, todos os pequenos produtores, de boa fé, estavam lá 40... Professor, se me permite, o secretário na Band vai precisar sair. Eu preciso só de uma pausa, o senhor, se me desculpe antecipadamente, só para ele se despedir. Secretário, a palavra está com você.
e logo em seguida a gente continua com o professor. Bom, eu queria me desculpar a todos, eu tenho um compromisso que é médico, então eu não posso perder isso lá. Mas então eu gostaria aqui de dizer que, em relação a essa questão da função social da terra, como citou aqui o André Lima, André, em 1985, eu fui um dos fundadores, junto com o hoje governador Ronaldo Caiado, da UDR, União Democrática Ruralista. Hoje eu sou presidente licenciado da UDR e nós trabalhamos junto ao Congresso Nacional para que na Constituinte de 88, isso é um trabalho sem nenhuma falsa modéstia aqui, isso foi um trabalho, todos sabem que foi um trabalho da UDR, tá? Na mobilização de todo o Congresso Nacional, na Constituição, nós ficamos quase 2 anos morando aqui em Brasília, tá? Para fazer esse trabalho de criar uma válvula de garantia ao direito de propriedade, ao combate daquelas invasões que até então desapropriava qualquer coisa, e aí nós criamos, na Constituinte de 88, a figura da função social da terra, ou seja, terra produtiva não poderia ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então, nós conhecemos muito bem essa questão do que é se cumprir a função social da terra. Então, áreas consolidadas estão ali, sim, na MP 910. Por exemplo, para você se obter o título de propriedade, ele vai ter que provar que ele está produzindo ali dentro. Ele vai ter que provar que a propriedade cumpre a sua função social, que a propriedade respeita o quesito ambiental, que a propriedade não está inserida dentro de uma área de unidade de conservação, que a unidade não esteja inserida em uma área quilombola, que a unidade não esteja inserida numa área indígena. Todos esses requisitos, talvez o senhor leia melhor, embora ela já está sepultada, já ficou para trás, já acabou. Morreu a MP 910. Mas lá na 910 estão todos esses requisitos fundamentais, tá? Seguindo aquilo que a Constituição determina, tá? E aquilo que as leis anteriores, a 11.952, a 13.465, estabeleceu. Então, existe um círculo que se fecha para aquele cidadão, aquela família, obter o seu título de propriedade. Então, ele tem que começar cumprindo a função social e dentro desses outros exemplos que eu acabei de citar aqui agora. Então, essa é uma situação. Com relação à outra, que o professor Dr. Petro citou, em área de fronteira, deixar bem claro que não existe nenhum empecilho que se faça a regularização fundiária dentro da faixa de fronteira. Faixa de fronteira, para quem é advogado, para quem conhece a lei, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, o governo federal exerce um poder, uma espécie de poder de polícia em relação à soberania, etc. e tal. Nada impede que as propriedades rurais inseridas naqueles 150 quilômetros de faixa de fronteira sejam regularizadas. Até porque nós estamos regularizando várias áreas dentro de faixa de fronteira, desde que obedeceu aquele processo de ratificação, de cadastramento, etc., sem problema algum. Propriedades que estão dentro de faixa de fronteira serão sendo realizadas a regularização fundiária, dentro do próprio terra legal, inclusive. Tá? Então, deixar bem claro essa colocação que o doutor Petro fez com relação a essa questão da faixa de fronteira. E citar mais uma situação que o doutor Petro sugeriu em municipalizar a questão da regularização fundiária em terras devolutas da União. Isso vai contra o que determina a nossa Constituição Federal. Aí nós teríamos que ver aqui uma emenda constitucional, e a área da União é cláusula praticamente pétrea da Constituição. A área de União é competência da União. Como nós respeitamos as áreas que pertencem aos municípios, como nós respeitamos as áreas que pertencem aos estados, nós não vamos praticar nenhuma ingerência nessas áreas. Então, a área da União é a área da União. Então, para se fazer essa sugestão que o doutor Petros disse em áreas, fazer uma espécie de regularização em áreas municipais, seria praticamente impossível. Não 100% impossível. Haveria, sim, uma forma de se mudar a Constituição. Mas aí nós teríamos que mexer com
inúmeras outras circunstâncias jurídicas que seriam contra essa postura de municipalizar regularização fundiária em terras da União. No demais, eu vou ter que deixar, lamento aqui, ter que deixar os senhores aqui, mas quero dizer o seguinte: o governo federal está de portas abertas para qualquer sugestão. Aqui já fica aberto um convite ao André Lima, ao Dr. Petros, ao próprio professor Bastian, que nos recebeu tão bem lá nos Países Baixos. Nós estamos aqui de portas abertas para ouvir sugestão, para trocar ideias. O governo dispõe da Advocacia Geral da União, que é obrigatoriamente, a função dela está sempre procurando que as leis estejam estritamente dentro da lei, dentro daquilo que a lei permite, que a Constituição permite, mas nós estamos aqui de portas abertas para o bom debate. Muito obrigado a todos e um bom dia. Ok, obrigado, secretário. Retomando, professor, por favor, desculpe mais uma vez. Ok. Então, eu acho que assim, a gente ter clareza né, do caminho a ser seguido. Então, eu tenho a clara convicção de que não há necessidade de desmatar mais 1 metro quadrado da Amazônia, ou seja, o que existe de terra já transformada, né, na Amazônia e no país é muito mais do que suficiente do que a gente precisa para os próximos 50 anos, sem sombra de dúvidas. Então, assim, eu acho que isso tem que ser uma peça fundamental para a gente não ir regularizando áreas que estejam ameaçando a floresta amazônica. Então, assim, essa eu acho que é uma questão central. A gente também, eu não sei o quão nós estamos tomando cuidado, efetivamente, de evitar que os grileiros, que grilaram terras no passado, e não são poucos, não é pouca coisa que aconteceu desse ponto de vista, tem alguns, é só ir lá na CPI da grilagem de terras, a gente vê toda a história que aconteceu no Brasil e continua acontecendo. Então, também temos que, de toda forma, ter clareza. Então, para isso, tem que ter um trabalho realmente de ir a campo também, medir, ver quem é dono do quê, evitar que se conceda títulos para pessoas que estão em cima de terras de povos tradicionais, né, que têm os direitos sobre isso, está na Constituição também, de 88. Então, essa questão ela é chave. Né? Como eu já disse, eu acho que a quantidade de lei... Eu não sou advogado, tá? Mas assim, eu participei da 13467 e eu acho assim, nós temos já legislação suficiente para regularizar o que é necessário. Mas nós temos que mudar a nossa visão de tudo isso. Não adianta nada regularizar regularizar o que é, vamos dizer, moralmente correto. Vamos usar esse termo aí, então. Sem entrar desmatamento, sem entrar os povos tradicionais, sem entrar grilagem. Então, tá. Agora, isso tudo não adianta dar o título simplesmente para o sujeito e registrar isso no cartório. Quando a gente olha os cartórios desse país, não é possível. Né? Então, assim, tem que criar uma infraestrutura, né? E eu estou debatendo também com as pessoas que, inclusive, num debate aí, né, com os especialistas dessa área de mapeamento, ou seja, nós temos passos importantes também a dar em termos das informações, vamos dizer, do país, informações geográficas do país. Né? A INDE tem que ser implementada. Bom, esse é um lado. Mas o outro lado é uma real integração entre os cartórios, os registros, certo? E o cadastro. Né? O CIGEF, tudo bem, foi um esforço interessante, avançou bastante, mas ainda não é algo, vamos dizer, que consiga ser a base de um processo de regularização maior do país. Agora, além disso, nós temos, assim, uma Topiba, né? Tudo bem que não é uma parte é a Amazônia, outra parte não é, mas, assim, a questão do Matopiba, ali nós estamos vendo o mesmo faroeste que a gente viu no Pará 20 anos atrás. A busca pela terra, de todas as formas. O Brasil continua sendo um campeão de conflitos de terra, de mortes no campo. Então, isso não pode acontecer, isso é inaceitável. Um país, e eu sempre, quando eu estou aqui nos Países Baixos, eu olho, tudo é organizadinho, tudo é certinho. E eles têm
257 vezes menos terra do que nós. Nós temos tanta terra e não conseguimos ter sabe, tem gente morrendo por causa da terra. Então, é uma coisa que eu não consigo me conformar. Né? Então, assim, efetivamente, talvez assim, se puder pôr meu último slide aí, que é a proposta. Ou seja, o país precisa entender que se ele não conhecer o seu território, e a gente pode, desculpa, Petrus, a gente pode ficar discutindo as leis até a morte. Mas qual que é o nosso objetivo? É resolver o problema? Então nós temos que achar o caminho que resolva. A gente não pode ficar refém das leis. E não tem jeito. O Terra Legal foi feito com base no quê? São registros que existem com base na lei de 1971, que colocou as terras para a União, que eram nas beiras das estradas. Essas terras estão registradas, às vezes, até nos cartórios. Mas é um direito do governo federal de conceder isso daí. E é assim que ele operou o Terra Legal. O Terra Legal foi uma experiência riquíssima de regularização. E que eu não sei se a gente está reaproveitando isso daí. Riquíssima, mas restrita. Por quê? Porque até você descobrir tudo que está por trás dos direitos que estão colocados em cima daquela terra, vai um caminho imenso. Então, isso nós temos que resolver. Então, assim, o que eu acho que seria importante é, evidentemente, o país encarar o problema da terra como um problema maior. E aí, eu imagino, a nível de presidente da República, porque a gente criou um grupo de trabalho a partir do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na época, o MDA, onde a gente conseguiu colocar todos os ministérios juntos para discutir. Mas chegava uma hora, precisava ter uma autoridade maior para poder estabelecer qual é o caminho que a gente vai seguir. Porque assim, a justiça segue um caminho, cada um desses órgãos que eu falei aqui regulariza de um jeito. Isso tudo tem que ser unificado, essas leis têm que ser todas, vamos dizer, com uma convergência. Né? Tem que ter uma convergência de como é que as informações vão ser trabalhadas. Se criou, além do CIGEF, né, tem o SINTER, que é da Receita, e que tenta também unificar as informações do território, mas não sei como é que isso está andando hoje. Então, assim, precisa ter um esforço no sentido de falar, bom, esse é um problema sério, nós temos que resolvê-lo, tem como resolver? Tem, tá certo? Podemos ficar procurando pelo e ovo, como a gente fala, né? Uma lei aqui, outra lei acolá, mas se quiser mesmo resolver, tem como resolver. E a gente vê isso em outros países do mundo. A Geórgia é um país que saiu de não ter nada de registro, hoje é um dos países com o melhor sistema no mundo de cadastro e registro. Existem outros exemplos. A gente está trabalhando na Colômbia, um projeto muito interessante, e a gente encontra os mesmos desafios que a gente encontra aí no Brasil. Né? Ou seja, você tem regras, normas que são absurdas. Né? Ou seja, você vai registrar um imóvel, você tem que coletar todas as informações. Quase chega na cor da cueca do proprietário. Isso é desnecessário. Então, o que é importante para ter num registro? É essa informação. O que é importante ter no cadastro? Essa. O resto das informações, você vai buscar alhures, você tem que integrar as informações. É isso que o cadastro soube fazer. Ele tinha um bom cadastro de imóveis mapeado desde Napoleão, 1832. Tá? Mas, a partir disso, eles foram integrando as informações dos municípios e ter essa visão de que a informação não é do órgão, a informação é pública. Aqui, eu acabei de mudar de casa aqui. Eu fui à prefeitura e informei, nem fui, pela internet. Saí dessa casa, estou nessa. Todas as minhas informações, desde do que a Receita Federal aqui, passando por todos os outros órgãos, já sabe que eu mudei de casa. Você entende? Então, é possível isso. E não é difícil, dado o que nós temos no Brasil. A gente tem uma CERPRO que já unifica todas as informações quase do governo federal. Então, era questão de criar mecanismos onde essas informações podem caminhar. Então, eu acho que assim, é vontade e aí implementar isso daí. Aí criar um bom cadastro, integrado com registro, e depois a gente pode... Que aí faz sentido regularizar. Se a gente não tiver isso daí, essa regularização também vai ficar onde? Quando a gente vê os órgãos estaduais, eles não sabem para que eles concederam o título. Eu fui nessa região do Mato Grosso, você vê, tem área que o governo federal destinou a não sei quem, tem um papel.
o governo estadual destinou não sei quem, depois veio o Ministério do Meio Ambiente e destinou isso na terra indígena. É um caos. Né? Então, assim, e o governo tem que fazer lição de casa também. Né? Criar um cadastro único dos imóveis todos. Aí você vai falar com a SPU, estamos criando o cadastro, mas um esforço efetivo para resolver, eu ainda não tenho visto assim tão bom. Não sei se eu falei demais, mas... Acho que é isso mesmo, professor. Eu acho que a questão dos dados é fundamental aqui dentro do Brasil, né, até para orientar e formular qualquer tipo de política pública. Né. Você tocou num assunto também bastante importante, que é a questão da governança, a necessidade de cadastro. Enfim, eu acho que isso perpassa a agenda de regularização fundiária, né, e ela acaba acontecendo em várias outras agendas também. Mas queria chamar aqui para a conversa o Fernando. Fernando, adicionando alguns problemas, né, que o professor colocou, a questão de logística, infraestrutura, conectividade da região, como é que o governo está fazendo chegar essa assistência aos pequenos produtores rurais na região da Amazônia? Bom, talvez esse seja um desafio do tamanho do que o professor colocou, né? É o segundo desafio, né? Acho que a gente enfrenta enormes desafios em várias áreas. Só complementando, eu acho que essa questão do cadastro, eu acho que tu comentaste, o professor comentou, eu acho que ele é fundamental, porque isso não é só na questão da regularização fundiária, a gente vai para outras áreas, a gente tem os mesmos problemas, né? E muitas vezes um cadastro por cima do outro, sem se conversar, e que acabam trazendo, vamos dizer, essa ineficiência da gente não poder ter a informação para realmente resolver o problema. Especificamente em relação à Amazônia, né, o ano passado, justamente por nós lá no Ministério, nós herdamos a agenda do extrativismo, isso veio lá para a minha secretaria e nós, vamos dizer, embalamos isso dentro de um programa que a gente está chamando de Brasil Bioeconomia, Sócio-Biodiversidade, de organização e profissionalização dessas cadeias produtivas da Amazônia, né, e que tem um potencial de agregação de valor bastante interessante. Se a gente olhar o açaí, por exemplo, ele há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ele não tinha a abrangência que ele tem hoje. Ele acabou se tornando quase que uma commodity. Hoje ele está no Japão, está nos Estados Unidos, ele acabou ganhando o mundo por ser um produto um típico, vamos dizer, brasileiro, da região amazônica, com um potencial nutricional enorme, né, e aonde algumas empresas acabaram fazendo essa integração dos produtores com o mercado, organizando esse sistema, ele continua se organizando, a própria Embrapa atuando no manejo dos açaiais, entrando na questão da estruturação produtiva desses produtores, e isso acabou, e hoje gera renda para milhares de produtores na região amazônica. Nós estamos buscando, né, com esse programa, replicar esse tipo de atuação, né, desde lá da parte da estruturação com a pesquisa, trazendo a Embrapa mais para perto da produção do cupuaçu, né, da produção dos produtos típicos da Amazônia, trazendo ferramentas melhores do trabalho desses produtores. A gente tem, por exemplo, no açaí, ainda muitos acidentes de trabalho na colheita dele, então o que se pode trazer para a modernização dessa produção? Enfim, na verdade, um programa estruturado. Hoje nós temos uma parceria com o governo alemão, o Ministério da Cooperação, num programa muito interessante que funciona dentro da Secretaria, que se chama Mercados Verdes Consumo Sustentável, que mapeou aí 300 organizações de agricultores na Amazônia, de povos tradicionais, dessas quase 100 cooperativas, onde está se trabalhando na profissionalização da gestão dessas organizações, levando tecnologias de produção e acessando os mercados, né, que é o mais, vamos dizer assim, desafiador, né, para que esses produtores realmente possam agregar valor à sua produção, com selos de certificação ou orgânica, ou fair trade, né, e realmente isso poder agregar valor a esses produtos. Né. Nós acreditamos muito que a floresta em pé, né, ela tem
um potencial enorme. Eu sou engenheiro florestal, tem um potencial enorme de agregação de produtos, não só florestais, outros produtos da floresta também. Mas para isso é preciso inteligência, profissionalização, organização, acesso a mercados, e aproveito aqui que nós estamos na casa da Confederação Nacional da Indústria, trazer a indústria para esse jogo. Dentro desse programa dos mercados verdes, houve um programa que chama Develop, com 3 P's no final, parceria público-privada, onde a Symrise, uma empresa de cosméticos alemã, fez uma parceria com a Natura, uma empresa de cosméticos brasileira, e se instalou no Pará para fazer a organização da cadeia produtiva do cumaru. E eles, então, atuam a jusante e atuam a montante, ou seja, na organização dos produtores, na compra desses produtos, levando tecnologia, e aí sim, industrializando, agregando valor e levando aos mercados. Eu acredito muito nos processos de integração, e isso é importante para esses produtos da Amazônia. A regularização fundiária, como o próprio André disse, é um meio disso, e ele é fundamental. Acho que essa discussão ela é muito rica para trazer isso à tona e que precisa realmente ser encarado de frente. Muito obrigado. Obrigado, secretário Fernando. Já que o André foi citado, a pergunta vai para ele. André, quanto mais regularização fundiária, menos desmatamento? Olha, Davi, essa é uma pergunta que não dá para responder assim de forma simplista, sabe? Se vocês puderem abrir a minha apresentação, eu tenho uns 2 ou 3 slides exatamente sobre essa pergunta, porque ela é crucial, para essa discussão. Primeiro, assim, acho que é muito importante, sobretudo vocês que estão vivendo aí na Amazônia, incorporarem o pensamento, o sentimento e a compreensão, que certamente o professor Bastian, acho que ele vai concordar comigo. Se não concordar também, tudo bem, mas o que eu sinto e o que a gente está vendo acontecer. Não dá para a gente achar que a imagem do Brasil é outra coisa hoje, fora do Brasil, que não seja a Amazônia. Não é mais o futebol, gente, depois daquele 7-1 da Alemanha. O carnaval também não é lá. O Brasil hoje é visto internacionalmente, não é só na Europa, como a Amazônia. A Amazônia tem um forte vínculo simbólico com o Brasil. E a Amazônia é patrimônio nacional. A Amazônia é de todos os brasileiros. E isso tem que sair do jargão e ir para a prática. Então, cuidando bem da Amazônia, a gente está cuidando da nossa imagem. Não adianta a gente fazer campanha de marketing se no chão as coisas não estão necessariamente indo bem. Agora, fica muito fácil fazer um marketing quando as coisas estão acontecendo. Tanto é que o Brasil, entre 2005 e 2015, brilhou internacionalmente. E a nossa economia, sobretudo aí até 2009, depois veio aquela quebradeira geral, que não foi só no Brasil, mas o Brasil cresceu, a nossa agropecuária cresceu, a nossa economia cresceu. O PIB do Brasil entre 2004, 5, 6, 7, 8, foi uma época em que o desmatamento mais caiu em toda a Amazônia, o PIB no Brasil inteiro cresceu. Mas, ao longo desse período todo, e ontem foi dito isso no Supremo Tribunal Federal, numa audiência pública muito interessante, pesquisadores, governo, organizações da sociedade se apresentaram, ficou muito claro, e o pesquisador sênior do Amazon, que é um amazônida, que mora na Amazônia há décadas, Beto Veríssimo, disse: ao longo desse período, a gente desmatou, queimou, desmatou, e o PIB da Amazônia nunca foi superior a 6, 7% da participação no Brasil inteiro, sendo a Amazônia 50% do território brasileiro e com maior volume de recursos naturais. Então, o que o desmatamento ilegal está trazendo para o Brasil? Não está trazendo uma boa imagem, não está trazendo riqueza, eventualmente resolve o problema de um grupo muito minoritário da população brasileira. Eu estou vendo aqui meio de longe, eu quero que você, porque não está aparecendo, não está aberta a tela da apresentação, põe, por favor, no slide, no slide 8, número 8. Aí, esse slide. Esse slide mostra onde é que está pegando fogo no período quente, no período do fogo realmente muito grande. Áreas desmatadas ilegalmente recentemente.
não são, infelizmente, né, como foi dito ontem, infelizmente, na ONU, os índios, caboclo, botando fogo na sua rocinha, né? Essa situação que a gente está enfrentando hoje, ela tem a ver muito com desmatamento, com queimada, incêndio, associado a desmatamento. Quem conhece a dinâmica amazônica sabe, as grandes leiras que ficam 3, 4, 5 meses, aí vem a seca, aí põe a queimada, né? O slide, 2 slides anteriores, que é o slide 6, aí, também pesquisa científica e a indústria, a gente sabe que a indústria trabalha com ciência e tecnologia e portanto, nós temos que sair desse negacionismo, né? A ciência está dizendo que, infelizmente, depois da regularização, exatamente porque não tem os programas que dão a atenção pós-regularização, comprovou que pequenas e médias propriedades o desmatamento aumentou. Estudo, né, entre 2011 e 2016, né, no Terra Legal, né? Ou seja, o controle, a regularização não necessariamente é sinônimo, a regularização não é necessariamente sinônimo de controle como está sendo vendido, né, no discurso. Eu vou... um outro dado importante também é o slide... Não está aqui no slide, mas vamos lá, o cadastro ambiental rural. Eu ajudei a criar essa figura, eu participei ativamente do debate da Lei 12.651 do Código Florestal, e nós defendemos o cadastro ambiental como uma ferramenta fundamental para o controle ambiental e para tentar chegar, quem sabe, um dia, numa unificação de cadastro, né? E poder ter, se não uma unificação, pelo menos uma integração do cadastro ambiental com o cadastro fundiário, né? Aquele debate, né, da lei do CCIR e tal. O professor Baixa conhece melhor do que todos nós desse debate. Amigos, acreditem, 60% do desmatamento no Mato Grosso aconteceu entre 2018 e 2019 dentro do CAR, dentro do Cadastro Ambiental Rural. Não foi em assentamento, não foi em terra indígena, não foi fora do CAR. E o território do Mato Grosso é um dos que está mais bem abrangido pelo Cadastro Ambiental Rural. Portanto, o que eu estou querendo dizer aqui é que o mero cadastramento burocrático, a mera regularização burocrática, ela não necessariamente significa controle. Por isso, para não ficar aqui só problematizando, porque a gente tem que pensar em soluções, né? Vai pulando aí os slides, eu não vou ficar falando muito do problema do desmatamento, que vocês conhecem, inclusive, muito melhor que eu. Eu vou logo para o último slide, né? Penúltimo slide, desculpa, penúltimo. O 21. Ele tem muito texto. Pode ir pulando esses aí. Eu ia falar um pouco do que foi feito e do que não está sendo feito, infelizmente, mas vamos... Fica à disposição de vocês essa apresentação para quem quiser depois entender a lógica toda do raciocínio, mas eu não sei se vocês conseguem pular direto para o 21, que tem uns... O que eu estou querendo dizer? Primeiro, a regularização fundiária é importante? Sim, claro. Não tem ninguém em sã consciência nesse país que seja contra. Em qualquer circunstância, não. Não, em qualquer circunstância, não. Tem circunstâncias em que ela é fundamental. Tem circunstâncias que, se ela não reconhecer determinadas situações de fato, não é, como bem colocou o professor Bastian, e a gente conhece a luta pela terra no Brasil, né, que é uma coisa antiga, mas também está acontecendo agora, nesse momento, inclusive aqui em Brasília, né? Não, em qualquer circunstância, não. É preciso considerar alguns critérios, né? Em que circunstância ela é positiva e necessária? Nas regiões consolidadas, não temos dúvida. Pode ter um ou outro problema no chão, mas aí os critérios vão... Né, se forem usados os critérios razoáveis, racionais, né, não vai ter problema. Então, nas regiões... Onde são essas regiões consolidadas? Aí é o debate do ordenamento do território. É preciso ter um zoneamento ecológico e econômico equilibrado, feito segundo as metodologias técnicas, científicas, aprovado devidamente, debatido com a sociedade, né? Eu sei que o de Rondônia
teve algum problema lá atrás e tal, eu não sei exatamente hoje como é que ele está, mas o zoneamento é fundamental para isso. Onde é que são as áreas consolidadas? Né? Nas áreas de fronteira, onde, como a gente chama no popular, né, o risca-faca está acontecendo nesse momento, o Estado tem que ir lá sair regularizando a área? Amigos, bom senso. Se o Estado sair regularizando áreas em que anteontem houve ocupação irregular, desmatamento, algum crime associado a ele, né, e ele sai dando título, o que ele está fazendo? Qual é o sinal que ele está dando? É o sinal de que o vale tudo compensa. Então, nas áreas sob pressão, nós precisamos estudar o que nós vamos fazer. Primeiro, conter o desmatamento, sem dúvida. Segundo, responsabilizar aquele que é ilegal. Eu não estou defendendo aqui responsabilizar quem está de boa fé, legal, ocupando sua área 10, 15, 20, ou até 100 anos, como foi dito aqui na apresentação. Né? Claro que não. Mais de 10 anos para cá, nós queimamos mais de 10 milhões de hectares na Amazônia, ilegalmente. O Código Florestal foi um grande acordo. Ninguém ganhou. Num acordo, quando ninguém ganha, é porque ele é um acordo minimamente equilibrado. Eu sou muito crítico em relação a alguns aspectos do Código Florestal, mas eu por exemplo, né, não fui ao judiciário para questionar. Está lá, é o que a gente conseguiu. Esse é o pacto. Mas a proposta de regularização fundiária desse governo é atropelar esse Código Florestal e entregar terra para quem desmatou depois de 2008 e até o ano retrasado. Como é que você premia com o título da terra quem ocupa uma área e desmata ilegalmente? Então, precisamos estudar quem desmatou legalmente, quem desmatou irregularmente, onde é regularizável, onde é que não é. É um debate que precisa ser feito com responsabilidade. Nós estamos lidando com patrimônio público. Né? Eu vou concluir, né, com o último slide aí, o que eu acho que é fundamental na linha de proposições. Estou entendendo que a gente está meio caminhando aqui para o final. O último slide diz o seguinte: avançar imediatamente, o máximo possível, na aplicação que está aí, da lei que está aí, o Terra Legal está aí. Ele permite regularizar boa parte do desafio. No mínimo, 50% do território que está sob demanda de regularização é possível regularizar com a lei que está aí. Não se faz, talvez não seja por falta de vontade política, mas é porque não se estrutura os órgãos para dar atender adequadamente. Aumentar a fiscalização nas áreas sobre desmatamento ilegal, meus amigos. Eu tenho os slides aí, não vou apresentar, mas caiu em 30%, 40% a fiscalização nos municípios críticos. São os municípios definidos pelo governo federal como prioritários. Caiu em números de autuações e em números de multas e de embargos. O governo reduziu a fiscalização nos municípios críticos. Qual é o resultado natural disso? O desmatamento não vai cair nessa circunstância. Também tenho aí no slide um estudo científico recente da UNB mostrando a correlação direta entre fiscalização e redução de desmatamento, né? Mostrando que quando cai a fiscalização, o desmatamento volta, né? Portanto, se nós estamos falando de segurança jurídica, nós estamos falando de legalidade. Precisamos defender a legalidade, combater o crime, né? Cancelar o cadastro ambiental rural em áreas de florestas públicas não destinadas. Nós temos 11 milhões, professor Bastian, 11 milhões em território com cadastro ambiental rural dentro de terras públicas não destinadas, inclusive em terra indígena, unidade de conservação. Por que o governo não cancela isso? Qual é a expectativa que ele está gerando ao não cancelar, só deixar lá pendente? A natureza lá administrativa é pendente. Pendente quer dizer o quê? A qualquer momento a gente resolve. Cria uma expectativa de que haverá, né, a famosa expectativa de direito, de que vamos mudar a lei, vamos mudar a Constituição e a gente consegue, né? Acho que isso é que a gente precisa combater. E eu acho que o debate sobre aprimoramento da legislação ele tem que acontecer sempre. O legislativo é o espaço para isso. Mas, primeiro, vamos fazer a lição de casa. Se a gente não cumpre nem o que está na lei hoje e não tem uma boa avaliação técnica, científica, pública, transparente das dificuldades, dos desafios e do que foi feito, a gente propor mudar a lei 2 anos depois da gente já ter mudado a lei. Nós acabamos de mudar a lei em 2017, amigos. Será que a gente implementou o que a gente mudou em 2017? Nós não implementamos nem o que a gente fez em 2009. Então, é isso que eu acho que, assim, peço desculpa se eu estou um pouco aqui inflamado, mas esse debate ele realmente é
ele é muito importante para isso, para o Brasil, para o nosso Brasil, meus amigos. E espero que a gente possa contribuir com isso. Parabéns aí pelo debate. Por enquanto é isso. Não sei se vamos ter mais uma rodada. Ok. Obrigado, André. Bastante esclarecedora aí a sua exposição. Temos tempo agora para uma rodada bastante curta, de considerações finais. Gostaria de iniciar aqui com o nosso secretário. Secretário, 1 minuto, por favor. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu só queria dizer que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não compactua com grilagem, não compactua com desmatamento ilegal. Nós temos nos posicionado em relação a isso e sabemos que os desafios são muito grandes. Então, esse tipo de afirmação não cabe na nossa carapuça, porque nós, inclusive no cenário internacional, temos nos posicionado. A ministra Tereza Cristina tem se posicionado muito fortemente em relação a isso. Acho que o desafio é enorme, não pode ser ideologizado e tem que ser trabalhado de forma técnica. Eu acho que esse vai ser o melhor para o país e essas ferramentas têm que ser realmente modernizadas para que a gente possa ter essa regularização. Nós não acreditamos que a regularização é a solução para tudo, mas para aplicar o Código Florestal, para aplicar a legislação, para fazer a fiscalização, nós temos que ter essas áreas regularizadas. Por isso que esse é um desafio do Brasil e o Ministério está imbuído em levar adiante essa questão. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo alto nível desse debate. Obrigado, Fernando. Dr. Petros, por favor, considerações finais. Eu vejo que desse debate aqui, bastante coisa produtiva vai acontecer. Mas o nosso amigo ali que teve que se retirar um pouco mais cedo, parece que ele ficou meio quase que meio bravo quando eu falei da lei, que a lei merece alguns reparos. Mas eu insisto nisso. Eu insisto porque essa lei ela está atravancando e criando uma dificuldade regional muito grande. Está tirando a serenidade de bastante produtores rurais preocupados com o negócio de que eles fracionaram o lote. Veja bem, tempos atrás, assim que saiu a primeira, 11.952, estabeleceram um limite de 1.500 hectares. Não tinha fundamento nenhum. Vamos, que tinha um cidadão lá que tinha 1.800 ou 2.000, ele vê aquela medida, ele pega e divide o lote e bota no nome do filho dele. Tem alguma coisa errada? Não, não tem. Afinal de contas, ele está construindo aquilo pela própria família. E, nessa altura, depois de 20 anos que ele está lá, já tem um filho maior, filhos casados, ele dividiu. Bom, aí eles falam, não, houve fracionamento. Sim, mas não tem nada demais naquele fracionamento. Ele não precisava de fazer o fracionamento. Ele foi induzido por essa coisa doida que às vezes acontece na legislação, me desculpa dizer da maneira mais simples, tá? Por exemplo, nós estamos escutando aqui dizer que é até 2.500 hectares. Onde que está isso que é até 2.500? Não tem limite? É claro que diz que acima de 2.500 só com a autorização do Congresso. Então, somente o Congresso pode dizer a respeito. Então, não tem limite. Agora, eu acho até que não deve mesmo acontecer nenhuma regularização fantasiosa em cima de 2.500 hectares. Só para finalizar, nós temos bastante material, muito material aqui, para ter o controle fundiário bastante preciso aqui do Brasil. Muito. Isso não é difícil fazer, não falta muito para fazer. Quando alega que isso não existe, é simplesmente para querer colocar problema onde não existe. Essa questão do sensoriamento remoto, isso é uma fantasia. Isso é para impressionar. Sensoriamento remoto é feito desde que inventaram o avião e tiraram fotografia. A partir daí, sempre aconteceu. Enfim, não precisam colocar. Se tivesse ficado na velha e tradicional vistoria em campo, esse problema já está resolvido. Então, inventaram essa coisa de sensoriamento remoto, me desculpe dizer, só para botar gosto ruim no programa, sabe? Esse é o que aconteceu. A gente poderia simplificar isso. Esses processos que estão paralisados no terra legal que não sai, tem 1, 2, 3, 10 vistorias e não sai.
esperando uma coisa desnecessária. Eu quero agradecer o convite dessa participação e espero que isso possa prosperar e chegar a um bom tempo, que eu tenho certeza que vai acontecer. Muito obrigado. Obrigado a você, doutor Petros. André, considerações finais, por favor. Bom, amigos, é uma alegria poder estar participando do debate e podendo trazer um pouco das nossas ideias. Eu acho que a indústria tem um papel muito importante nesse debate, porque o agro, ele hoje é exportador, né? O Brasil está muito dependente reprimarizou a sua economia e a gente precisa verticalizar esse ganho, né? Mais investimento em ciência, em tecnologia, industrialização, né? Usar melhor os nossos recursos naturais, minério, madeira, recursos biotecnológicos aqui no Brasil. Então, é muito importante fazer esse debate aqui no setor industrial e, infelizmente, é quem tem a perder com essa a quebra da imagem do Brasil lá fora, né? Então, acho que é muito importante a CNI se manter nesses debates sobre a agenda do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. A gente sabe que a gente não concorda com tudo, por exemplo, a gente tem algumas diferenças em relação à postura da CNI no caso do licenciamento ambiental. Infelizmente, a gente não consegue chegar num consenso, mas eu acho que tem convergências possíveis, né? E nesse caso da regularização fundiária, eu acho que a primeira é essa. Vamos fazer a lição de casa. A questão hoje é mais de gestão do que de legislação, né? Fortalecer a gestão, né, para poder fazer a lição de casa. Vamos trabalhar o nosso ordenamento territorial na Amazônia. Tem regiões que têm que ser preservadas, né? O Brasil é agroflorestal, é agroambiental. O Brasil não só é agro, ele também é florestal, ambiental, né? Então, proteger essas áreas que precisam ser protegidas. Tem áreas que estão em disputa, nós precisamos frear o crescimento da ocupação criminosa e irregular nessas áreas. Tem gente de boa-fé lá? Tem, mas estão sendo massacrados. Quem está de boa-fé no meio desse vale tudo, onde as coisas estão expandindo absurdamente, está sofrendo com isso, né? E vamos consolidar nas áreas consolidadas. Vamos usar melhor o que já foi aberto. O professor Bastian colocou isso. Se a gente conseguir gradualmente melhorar a produtividade agropecuária, intensificar a produção industrial nessa região, a gente vai conseguir levar emprego, renda, prosperidade com sustentabilidade. Eu sei que é isso que todos vocês desse Fórum Amazônia 21 querem e é o que a gente quer também. Então, meus parabéns. Desculpa aqui se eu fui um pouco enfático em uma ou outra colocação, mas é porque, de fato, para nós é o Brasil que está em jogo, né? Isso, somos brasileiros desde criancinha, graças a Deus, né? E, então, parabéns a vocês, continuamos à disposição e até a próxima. Obrigado, André. Professor Riddon, considerações finais, por favor. Eu também quero agradecer a oportunidade. Estou vendo que é um fórum muito importante, né? Conseguimos ter essas pessoas chaves aí discutindo esse tema tão importante. Agora, assim, na literatura internacional fica muito claro que direitos de terra muito bem definidos são um dos fatores cruciais para evitar o desmatamento. Então, eu continuo insistindo nisso. Não é dar título, não é regularizar, né? Mas é ter clareza dos direitos. E a gente sabe que entre os que menos desmatam, né? E eu posso dizer para vocês assim, eu daqui não tem um dia que as pessoas não chegam para mim e perguntam, mas e aí? Como é que vai ficar o Brasil? Estão queimando, estão matando os índios, então os mineradores estão entrando lá. E eu falo, olha, eu vivenciei isso na pele um ano e pouco atrás, antes da eleição. Vieram alguns produtores numa região tensa de terras e falaram claramente, não, a partir de agora nós mandamos, e eu estava já junto com o cadastro, e vocês aí do cadastro, por que vocês não plantam árvore no Brasil, na Holanda? Vocês já desmataram tudo lá, agora vocês querem vir palpitar como é que é a nossa floresta aqui? Então, esse sinal, né, pode ser que, vamos dizer, as pessoas, os ministérios não estejam aí, mas de alguma forma esse sinal está dado.
né, o governo, na figura do seu presidente, tem um discurso, uma imagem que está colocada aí. Né? O quanto disso é verdadeiro ou não, a gente não sabe. Então, assim, é muito importante esse tipo de debate, a gente mudar a postura, né? Ou seja, quem defende né? Quem é da universidade não é comunista, quem uma série de coisas assim que a gente ouve o tempo inteiro. E ter essa clareza, ou seja, direitos de propriedade ou direitos claramente definidos, e aí eu não estou só dizendo de propriedade privada, né, direito de posse, né, é um mecanismo importante para evitar o desmatamento. E eu acho que isso, do meu ponto de vista, deveria ser tarefa número 1. E o Brasil só conseguiu efetivamente diminuir o desmatamento de 2005 até 2017, 16, quer dizer, aí voltou um pouquinho, mas com política de comando e controle. E política de comando e controle você não mantém. Então, assim, esse trabalho que o secretário Fernando falou, eu já atuei com isso várias vezes no Acre, em vários outros estados, buscando mercados para produtos não madeireiros da floresta. É um campo fantástico, imenso isso daí. As possibilidades são grandes. Quando eu estava fazendo isso daí, eu saí nem tinha mercado ainda, foi em 2000. A gente meio que ajudou e viu como é que isso é possível. Agora, saiu do debate o pagamento de serviços ambientais, que é uma coisa fundamental para a Amazônia, porque só com produtos madeireiros da floresta nós não vamos gerar renda para quem vive na floresta suficiente. A gente sabe disso. Então, precisa ter pagamento de serviço ambiental. Para ter pagamento de serviço ambiental, você precisa saber quem é dono, saber onde que está, quem é. Então, assim, tudo volta para essa questão de você ter um bom cadastro, um bom registro associado a isso, e que todo mundo respeite isso. E que as decisões saiam desse conjunto aí. Bom, desculpa se eu falei mais do que esse minuto aí, mas... Obrigado, Redon. Obrigado pelas considerações. Bom, chegamos ao final do nosso painel. Agradecemos a participação dos nossos convidados e do público que nos assiste, também ao governo do estado de Rondônia, ESBR, Usina Giral, Energisa, ABDI e SEBRAE, que patrocinaram essa nossa iniciativa, e todas as instituições que estão conosco apoiando o desenvolvimento do conteúdo conjuntamente. Retomamos as nossas atividades às 14h30 com painéis riquíssimos sobre infraestrutura e desenvolvimento econômico. Obrigado a todos e uma boa tarde.